Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aniele e eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre a importância da Libras na educação, sobre a inclusão dos surdos também na nossa sociedade. Eu sou pedagoga e já trabalho há algum tempo assessorando surdos e atualmente também trabalho coordenando na Cooperativa de Educadores da Paraíba o curso de Libras. Então a gente vai conversar hoje um pouco sobre alguns pontos bem básicos, mas bem principais sobre a educação para os surdos, a educação de nós ouvintes enquanto ferramenta de ressocialização ou socialização dos surdos. Então a gente vai começar compreendendo hoje quem são os surdos, né? Muitas vezes a gente tem aquela dúvida entre o surdo e o deficiente auditivo, tá? Então é preciso a gente entender que os surdos são aquelas pessoas que utilizam a comunicação espaço-visual como principal meio de conhecer o mundo, em substituição à audição e à fala. Então esses são os surdos. A maioria das pessoas surdas, no contato com outros surdos, desenvolve a língua de sinais, né, que nós conhecemos como Libras, Língua Brasileira de Sinais. Já outros, por viverem isolados ou em locais onde não exista uma comunidade surda, apenas se comunicam por gestos. Isso é bem comum a gente presenciar ainda hoje. Existem surdos que, por imposição familiar ou opção pessoal, preferem utilizar a língua oral, a fala. E quando esses surdos eles utilizam a língua oral, nós costumamos dizer que eles oralizam, né? Não que eles falam, porque eles não produzem um som como nós ouvintes produzimos, mas eles oralizam. Então é a tentativa da fala, né? Então, só para a gente entender a diferença entre deficiência auditiva e o surdo, que muitas vezes a gente fala surdo-mudo, né? E para a gente compreender que, na verdade, a comunidade surda, ela tem uma cultura própria dela, né? E que aí a gente não pode, muitas vezes, ter receio de reconhecer essa cultura. Então, vamos entender, deficiência auditiva é o termo técnico usado na área da saúde e em algumas vezes em textos legais refere-se a uma perda sensorial auditiva. Não designa o grupo cultural dos surdos. Então, a gente vai entender que quando a gente se refere aos surdos, a gente não está falando de um deficiente, mas de uma pessoa que compõe um grupo cultural, né? O surdo-mudo provavelmente é a mais antiga e incorreta denominação atribuída ao surdo e infelizmente é ainda utilizada em certas áreas e divulgada nos meios de comunicação, principalmente televisão, jornais e rádio, né? Então, por que é a forma incorreta de denominação? Porque o fato da pessoa ser surda não significa que ela seja muda. A mudez é uma outra deficiência totalmente desagregada da surdez. São minorias os surdos que também são mudos, né? Fato é a total possibilidade de um surdo falar, né? Eu convivo com a comunidade surda e conheço vários surdos que oralizam, não ouvem nada, porém oralizam, conseguem emitir sons, né? E que a gente muitas vezes consegue compreender. Através de exercícios, né, com profissionais fonoaudiólogos, aos quais chamamos de surdos oralizados, né? Então é isso que eu acabei de falar. Também é possível um surdo nunca ter falado, sem que seja mudo, mas apenas por falta de exercício. Por isso, o surdo só será também mudo se e somente se for constatada clinicamente deficiência na sua oralização, impedindo de emitir sons. Fora isto, é um erro chamá-los de surdo-mudo. Então apaga essa ideia, tá? A gente não usa mais esse termo surdo-mudo. Surdo é a comunidade, né? A pessoa que faz parte da comunidade surda, tá certo? Então a gente vai desmistificar agora alguns estereótipos, né? Que a gente escuta a respeito dos surdos e da comunidade surda. Então acabei de falar, nem todo surdo é mudo.
Nem todos os surdos fazem a leitura labial, né? A gente sabe que existem surdos, embora não ouçam, e algumas vezes nem predominam a Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais, mas eles conseguem fazer a leitura dos nossos lábios, desde que a gente fale de frente, desde que a gente fale com uma boa dicção e de maneira bem compassada. Nem todos os surdos também sabem língua de sinais, tá? Como nós vimos um pouco antes, eu falei que às vezes é uma questão cultural da família. A família não quer que o surdo aprenda Libras, ou o próprio surdo também tem essa resistência e que a gente deve respeitar. Ao falar com o surdo, não é necessário tocá-lo fortemente ou falar em voz alta, né? Ou às vezes até também extremando a gesticulação da boca. Parece que quanto mais a gente abrir a boca, né, ou fizer caras e caretas, eles vão compreender. Embora a gente vai ver um pouquinho mais adiante que a expressão facial, né, do nosso rosto diz muito para os surdos. Mas aí é importante a gente entender que a gente não precisa aumentar o tom de voz. Se ele é surdo, ele é surdo. A gente pode morrer de gritar e ele não vai ouvir. E a língua de sinais não é uma língua universal. Por que não é uma língua universal? Porque cada região, né, tem a sua, vamos dizer, seus códigos próprios, tá? Nós lidamos aqui no Brasil com a Libras, que é a língua brasileira de sinais, ou seja, isso não quer dizer que nos Estados Unidos nós vamos ter os mesmos símbolos que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, se aqui no Brasil esse símbolo é o sinal de desculpa em Libras, isso não quer dizer que nos Estados Unidos também vai ser o mesmo símbolo. Esse símbolo que está na minha camisa é o símbolo que significa em inglês I love you, tá? Então é um símbolo da língua de sinais dos Estados Unidos que nós utilizamos muito aqui no Brasil quando a gente quer dizer eu te amo para alguém. A gente faz assim, a gente dá tchau assim, e justamente o I é a letra I, o L, que é do love, e o Y do you, né? Então, juntando aí a tríade de palavras I love you, tá? Então, só para a gente compreender que cada região, e muitas vezes mesmo dentro do Brasil, existe também a questão da regionalidade, como tem na língua portuguesa. Nem sempre o obrigado daqui do Nordeste é igual ao obrigado do Sudeste, que é igual ao obrigado do Sul. Então existe essa variação do mesmo jeito que nós vemos na língua portuguesa, tá bom? Só para a gente se contextualizar dentro da Libras, sempre que vocês verem esse símbolo aqui, isso quer dizer Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, nós vamos entender os parâmetros que nós utilizamos para vamos dizer assim, a expressão da língua brasileira de sinais, né? Primeiro, os sinais são formados a partir da combinação do movimento das mãos com um determinado formato em um determinado lugar, podendo este lugar ser uma parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo, né? Então, esses são os parâmetros da língua de sinais, tá? O movimento das mãos, que tem um determinado formato, então a mão pode estar assim, a mão pode estar assim, a mão pode estar fechada, a mão pode estar com o polegar mais, vamos dizer, junto ao indicador. É o que nós chamamos, que eu vou falar, configuração de mãos, né? Então são as formas das mãos que podem ser da datilologia. O que é a datilologia? Todo mundo já viu aí as imagenzinhas, é o alfabeto em Libras. O alfabeto manual, então letra A, letra B, letra C e assim consecutivamente, tá? Então a configuração das mãos, elas podem ser da datilologia ou outras formas feitas pela mão predominante. Por exemplo, com uma única configuração de mão, a mão nesse formato, eu posso fazer o número 8, que é assim, eu posso fazer a letra S, tá? Então, a mesma configuração da mão. O que vai mudar é o que nós vamos ver a seguir, que é o ponto de articulação. Por exemplo, os sinais aprender, laranja, ouvir e amor.
todos têm a mesma configuração de mão, a mão com esse gesto. O que vai diferenciar é o ponto de articulação, é o movimento, é a orientação, direcionalidade ou a expressão facial. Então, aprender, laranja, ouvir e amor, tá? Só para vocês entenderem que a configuração da mão é bem importante. Ponto de articulação. O ponto de articulação é o lugar onde incide a mão predominante configurada, podendo esta tocar alguma parte do corpo ou estar em espaço neutro vertical. Então, nós vamos dar outro exemplo, certo? Sobre os pontos de articulação. Pode ser vertical e pode ser horizontal, tá? Sempre à frente do emissor. Por exemplo, os sinais trabalhar, os sinais, o sinal brincar, o sinal esquecer, o sinal aprender e o sinal pensar, certo? Então, trabalhar no espaço neutro, brincar no espaço neutro, mas esquecer na testa, aprender na testa. Então, só para a gente ver o ponto de articulação. Ponto de articulação neutro, brincar. Ponto de articulação em alguma parte do corpo, aprender, certo? Um outro parâmetro é o movimento. Os sinais, eles podem ter movimento ou não. Os sinais citados acima, né, os que eu falei anteriormente, com exceção de pensar que como os sinais ajoelhar e em pé não tem movimento. Por exemplo, ajoelhar, a gente fala assim para o surdo, ou em pé. Então, eles não têm movimento, tá? Mesma coisa, sentar, certo? Então, nem todos os sinais têm movimento. Alguns sinais, eles são estáticos, né? E a orientação ou direcionalidade. Os sinais têm uma direção em relação aos parâmetros que nós falamos anteriormente. Assim, os verbos ir e vir, né? O verbo ir e o verbo vir, eles se opõem em relação à direcionalidade, como os verbos subir e descer, acender e apagar, abrir porta e fechar porta. Então, abriu, fechou, subiu, né? Desceu. E aí tem vários contextos, né? A gente fala muito na Libras no contexto, tá? Contexto, tudo depende do contexto, certo? E uma dos parâmetros mais importantes para Libras é a expressão facial ou corporal. Expressão facial ou corporal, tá? Muitos sinais, além dos 4 parâmetros mencionados anteriormente, em sua configuração, tem um traço diferenciador também. A expressão facial ou corporal, como os sinais alegre e triste. Por exemplo, alegre, tem que fazer a expressão facial triste. Eu não posso fazer o sinal alegre com a cara triste. Então, isso para os surdos também conta muito. Se eu estou falando de alegria, tem que falar, se eu estou pedindo desculpa, cara de quem está arrependido, né? Bom, e por aí vai, tá? Então, enfim, só falando um pouco para vocês sobre a Libras, a importância, né? Eu que trabalho com surdos, que convivo, sei o quanto é importante nós inserirmos a Libras no nosso contexto educacional, independente se é do ensino básico ou se é do ensino superior, porque hoje nós precisamos mais do que nunca de pessoas profissionais que se comprometam em ajudar esse público, que não é um público pequeno. Se vocês forem pesquisar, vão ver que tanto aqui a nível de estado, de capital, quanto de Brasil, nós temos milhares de surdos que deixam de usufruir de serviços básicos, muitas vezes, por falta de quem se comunique. Então, agradeço a vocês, obrigada, tá, pela paciência de me escutar e tchau para vocês. Curtam aí Libras e nos ajudem a divulgar no sistema educacional.